Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação novamente estar aqui com todos vocês, né? Agradecer a todos que estão nos seguindo, que estão compartilhando o nosso perfil e dizer que, mais uma vez, reiterar que o Prosa Criminal é um canal voltado para a advocacia criminal, né? E também para aqueles que têm interesse em atuar na área criminal, né? Para as famílias que também têm interesse em conhecer mais um pouco sobre o direito penal. Hoje, deixa eu até aceitar aqui o nosso convidado de honra. Nós temos a honra de compartilhar essa live com o professor, né? Dr. Renato Pupo, delegado de polícia, professor universitário, vereador, mestre em Direito Penal pela PUC, que já está aqui conosco. Agradecer a ilustre presença e o professor sabe o carinho que eu tenho pelo professor. O tema hoje é um tema um pouco polêmico que envolve a criminalidade dos moradores de rua ou envolvendo moradores de rua. Professor, uma boa tarde. É muito bom tê-lo aqui. Deixa eu aceitar mais um amigo aqui, Luciano Macri. A palavra é do professor. Boa tarde, meu amigo, doutor Robson Carvalho, grande advogado de polícia, doutor Luciano Macri, advogado de polícia, pelo amor de Deus, grande advogado criminalista, doutor Luciano Macri, idem, dos quais eu tenho muita satisfação, eu me orgulho de dizer que sou amigo. Prazer estar aqui participando com vocês. O som está audível, está chegando bem? Tá bem, tá legal. Estamos ouvindo. Bacana. E eu gostei, já na chamada, Robson, você dizer um tema meio polêmico, né? Isso. E é por isso que a gente escolheu falar desse tema. Escolheu não, a gente sugeriu. Porque eu gosto, não que eu goste de polêmica, mas eu falo, inclusive para os meus alunos, quando procuram orientação sobre um tema para escrever no TCC, eu falo, não adianta eu falar o tema tem que partir de você. Tem que ser um tema que você tenha prazer em pesquisar. Eu posso dar uma dica, e ao longo do curso eu vou dando dicas, né? Assunto novo é sempre bom. Às vezes eu falo um assunto que já está sacramentado, mas com o qual você nunca concordou, então você pode ser o precursor de uma nova corrente. E a terceira opção que eu dou, quando é um assunto polêmico. Então, ou tem que ser novo, ou já um assunto que já esteja sacramentado, mas nunca te convenceu, então você vai escrever sobre aquilo para tentar erguer uma nova corrente, ou um assunto polêmico, porque a polêmica... Ser polêmico é porque não há um consenso. Tem um pessoal que pensa de um jeito, outro pessoal que pensa de outro jeito. Então, nada melhor do que a gente debater esse assunto para buscar o consenso, para buscar o melhor caminho, né? E sobre essa questão, a criminalidade entre os moradores de rua, há polêmica, sim, por quê? Como delegado de polícia agora, por isso até peço desculpa, eu falei advogado de polícia. Como delegado de polícia, a gente recebe com frequência reclamações da criminalidade nesse mundo dos moradores em situação de rua. Criminalidade, às vezes praticada por alguns moradores, alguns, tem criminosos infiltrados e tem muita gente de bem. Criminalidade praticada contra os moradores, então eles figuram nos dois polos, como sujeitos ativos, às vezes, e como sujeitos passivos também. E aí, saindo um pouco da área, do campo do direito penal, já é mais uma questão social. Tem o lado humanitário, eles ocupam, a maioria das vezes, um espaço público, estão, às vezes, dentro do seu direito garantido pelo artigo 5º da Constituição, um direito fundamental, a liberdade de ir e vir, é livre a locomoção em território nacional, em tempos de paz, artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ok. Só que os direitos, ainda que fundamentais, não são absolutos. O direito de um não pode se sobrepor ao direito de outro. E quando eles começam a ocupar esse espaço público de uma forma descontrolada, eles geram um problema, por exemplo, para quem quer trabalhar, muitas vezes afetam, da mesma forma que eles têm o direito de estar ali, as outras pessoas têm o direito ao trabalho também, ao livre comércio, e muitas vezes acabam sendo prejudicadas nesse direito por causa dessa ocupação desordenada que está ocorrendo no centro da cidade. Nós tivemos aí uma audiência pública recentemente a respeito do assunto, e na sessão de ontem houve até um bate-boca, né?
justamente por causa dessa questão, que eu estava defendendo o direito dos comerciantes, dos comerciários, dos frequentadores e dos moradores da região central. E teve gente lá que interpretou mal, professor desumano, e não sei, não é isso não, eu quero muito bem dessas pessoas. Eu recentemente intervi, não sei se vocês tomaram conhecimento, eu precisei até efetuar um disparo de arma de fogo para evitar um espancamento, porque um desses moradores ia morrer. Pela experiência que a gente vê que esses casos terminam com uma paulada, começam com uma paulada e terminam com a morte do agredido, né? E no caso que eu vi, era um domingo à noite, eu ia passando, um cidadão forte, com um caibro de mais de 1 metro, na direção de um morador franzino. Eu parei o carro, nem estava no meu horário de folga, mas a gente é policial 24 horas por dia. Parei o carro, desci, me identifiquei, mandei parar, gritei, polícia, parou. Ele não parou, foi em cima, na hora que ele estava quase chegando, eu tive que efetuar um disparo, aí ele parou. Então, eu tenho essa sensibilidade. Até um dos moradores, o senhor é um anjo, o senhor acabou de salvar uma vida. Eu falei, não sou anjo, não sou nada, eu sou um ser humano. Não tem como a gente ver uma situação dessa e não se sensibilizar. Mas, repito, como homem público, ontem eu estava na posição de vereador, a gente não pode fechar os olhos. É muito bonito falar, não, eles têm o direito de ficar, de ele permanecer. Mas a gente não pode ignorar o direito ao trabalho que está sendo prejudicado. A gente não quer ver fechamento de lojas, a gente não quer ver os comerciantes do calçadão quebrando. Até porque, se isso acontecer, só vai contribuir para aumentar o problema de moradores de rua. Pessoas desempregadas vão engrossar aí essa população. E aí fica cada vez mais difícil a gente encontrar uma solução. Antes, eu vou passar a palavra para o Macri, meu grande amigo. Ele é chamado o homem do chicote, sabia, professor? Não sei, gostaria de saber. Ele é o chamado homem do chicote. A gente chama de rei do gado aqui. Meu amigo Macri, diga, a palavra é sua. É um prazer estar recebendo o professor aqui, meu amigo Robson aí. Nós temos um grupo aqui, tem um chicotinho no grupo aqui, por isso que eu coloco o chicotinho, é um meme aqui. Mas eu já peço antecipadamente escusas, porque eu estou com um eletricista aqui no escritório, então às vezes vai fazer um barulhinho aqui. Mas, professor, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso Prosa Criminal. É lógico, os temas polêmicos são sempre agradáveis, muito proveitosos, né? Eu estou com um livro aqui, professor, chamado Cárcere e Fábrica. Não sei se o professor já ouviu falar, de Dario Melossi e Máximo Pavarini, dessa coleção aqui, Pensamentos Criminológicos. Desde o século XV, nós já temos esse problema na Europa, né? Que foram os primeiros surgimentos do cárcere em si, a não ser não ligados à questão da igreja, que foram as Bridwells, né? Aquelas Tá bom, viu, professor? Nós estamos vendo perfeitamente. Melhorou agora ou não? Ótimo, melhorou. Tá excelente. Tá excelente. Uma claridade no fundo, tá. Não, tá tranquilo. Ele explica aqui que o fim do feudalismo, as pessoas perderam suas terras e começaram a vagar porque não tinham para onde ir. Daí vem a palavra dos vagabundos, né? Que eles começaram a vagar nas cidades, não tinha emprego suficiente para eles, e eles começaram a ficar os vagabundos, os mendigos, os criminosos. E eles não tinham para onde ir, não tinham emprego suficiente para eles. Enfim. E foram surgindo as primeiras casas de correções, as chamadas workhouses. Eram casas de empregos, as Bridwells. Né, os primeiros símbolos de cárceres, que eram lugares que davam empregos para essas pessoas, né? Então, achei muito interessante esse livro, que falam que, inclusive, tem muitas pessoas que estão na mendicância por, inclusive, falta de emprego, professor, né?
acho que uma saída aí também seria engajar essas pessoas em empregos, né? Muitas com necessidade de uso de drogas, né? Uma questão de saúde pública, talvez uma frente da saúde pública, frente da segurança pública em si, né? Um conjunto de situações aí para angariar. E, claro, a dignidade dessas pessoas que estão morando na rua, nós temos que voltar os olhos para elas e não deixar elas estarem nessa situação aí. E, com certeza, o indivíduo que está ali pagando seus impostos também não pode ter o direito de ficar com essas pessoas naquela situação, fazendo suas necessidades na frente das ruas ali. Eu acho que tudo tem que estar harmonicamente, né, funcionando no seu devido lugar. Parabenizo o professor pela ação. Eu que sou um grande seguidor do professor, não só como professor, mas como delegado e como um político também. Estou sempre, quando estava na frente da OAB aí, na seara criminal, como coordenador da Comissão de Direito Penal, convidei o professor para estar lá conosco e faço novamente o convite, viu, professor? Para, como delegado, estar nos auxiliando nos meandros da polícia penal para auxiliar o advogado criminalista, porque muitas vezes o advogado criminalista também fica com as mãos atadas frente a muitas situações que se depara na delegacia e aí não sabe como agir. Mas nós estamos vendo não só nesse cenário nacional como internacional essa questão da mendicância por conta da guerra na Europa que está acontecendo. Um número imenso. Estava eu esses dias conversando com o Henrique Tremura, que chegou há pouco tempo da Europa, e o número de refugiados está absurdamente enorme na Europa. A diferença que tem acontecido de lá com o Brasil é o seguinte: eles tratam o local que eles estão, aspas, morando na frente do estabelecimento como se fosse a casa deles. Então, aquele estabelecimento que é o Paulo aí, que eles cuidam, mantêm limpo, asseado. Então, a cultura é diferente, entende? Mas vamos dar as boas-vindas ao Paulo aí e já devolvo a palavra ao professor. Paulo. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, viu, Renato? É sempre um prazer recebê-lo, né? E o Renato é um amigo aí de longa data, professor universitário, leciona com a gente aí há muito tempo, né? E quando o Robson falou, vamos convidar o professor Renato Pupo, né? Foi unânime aqui, né? Apesar de não ter muita gente, viu, Renato? Somos só em 3, mas pode ter certeza que foi unânime a intenção de convidá-lo, tá? Seja bem-vindo aí, Renato. É um espaço totalmente aberto e a intenção aqui é prosear mesmo, né? Legal, legal. Bom, estava sentindo sua falta, Paulinho. Eu fui na tela embaixo. Paulo Nunes entrou, falei, agora o time está completo. Obrigado, prazer estar falando com vocês. Então, eu falei, o Robson, ex-aluno que se tornou um grande amigo, Luciano Macri,
que eu conheci mais recentemente dos três, mas que eu considero amigo também, admiro, acompanhei o trabalho à frente da Comissão de Direito Penal da OAB, e o Paulo Yunes, que eu, me desculpe, às vezes vai escapar, eu sou informal, eu chamo de Paulinho, porque eu tenho 54 anos, eu conheço há quase 50 anos ali da Redentora, onde nós crescemos, né? Depois tivemos a oportunidade de ser diretor jurídico da Câmara e saiu de lá e deixou muita saudade. Até hoje as pessoas comentam, nossa, além do conhecimento jurídico, a educação, o equilíbrio, a sensatez, então isso é gostoso. Obrigado. Então a gente estava aqui, eu estava escutando o doutor Luciano falar, né? E falou muito bem a respeito dessas questões, o desemprego, a mendicância. O Henrique Tremura, eu acompanhei a Clé, te elogiando também, Paulinho, a grande amiga Clé, e eu acompanhei essa viagem do Henrique Tremura. E a gente sabe, sim, que esse problema da pandemia só fez aumentar o número de moradores de rua. Mas isso não é suficiente para fazer com que eu me dê por satisfeito. Eu aprendi na vida, eu falo, tem gente que quando está diante de um problema busca explicação, quando na verdade a gente tem que buscar solução. Então, quando eu vejo alguém falar, isso aí é consequência da pandemia, tá bom, e daí? Só porque é consequência da pandemia, vamos aceitar do jeito que está? Não, a gente tem que buscar uma solução. E quando o doutor Luciano Macri falou da recolocação no mercado de trabalho, então, nessa audiência pública que nós tivemos, uma das cobranças era para que se criasse um meio de qualificação dessas pessoas. Muitas delas já foram qualificadas. Ali a gente tem todo tipo de morador. Tem aquele que se perdeu na droga, tem aquele que por falta de condição financeira. Então tem que qualificar alguns e tem que abrir portas para outros que já são qualificados. Só que o problema é muito mais complexo. Por quê? Porque tem gente que está ali por opção. Tem gente que está ali que tem família, mas quer estar lá. A família vai e tira, a pessoa volta, vai e tira, a pessoa volta. Isso não é só aqui no Rio, isso é em todo lugar. Esses dias eu cheguei na faculdade para dar aula, na Unirp. Né? Na Unirp a gente tem o estacionamento lá privativo. Na Unirp, parei meu carro na rua e veio um rapaz me abordar. Ele veio me abordar, pedir dinheiro. A gente tem experiência, eu bati o olho, mas tá drogado. Né? Aí eu falei, descobri, eu falo, eu falei com ele, um palavreado meio de... Eu falei, meu, você tá na pedra? Não, senhor. Eu falei, para cima de mim não. Você tá na pedra? Não, senhor. Para comer. Eu falei, não é para comer. Não é para comer. Você é viciado. Mas não estou na pedra ainda. Maconha. Eu falei, não é maconha. Não é maconha. É poeira. Eu falei, pode ser, pode ser. Eu falei, cara, e ele era bem vestido, uma boa aparência. Eu falei, cara, aceita ajuda. Não vou nem falar para você procurar ajuda. Tem gente que precisa procurar ajuda. Te olhando, tenho certeza que tem muita gente querendo te ajudar. Eu falei, tem. Eu falei, aceita ajuda. Aceita ajuda. Eu falei, tá, saiu de perto. Eu era um papo careta para ele naquele momento, não interessou. Mas tem gente que está... E ele ainda não estava nessa situação da perdição. Tinha frases conexas, um raciocínio lógico e tal, ainda estava com uma boa aparência. Mas é uma pessoa que, se não aceitar ajuda agora, daqui a pouco vai estar lá no meio. Né? É um problema muito complexo que eu falo. Primeiro, você tem que tirar da dependência aquele que é dependente. Essa grande teve na Roda Viva, segunda-feira, Casão, que tem lá os livros dele, né, sobre a derrota para a droga e a vitória, que é a superação. Eu gosto de ouvi-lo. E ele falou muito sobre isso. Então, primeiro você tem que tirar do vício, da dependência, aqueles que são dependentes. Depois você tem que qualificá-los. Paralelamente a isso, você tem que tentar inserir no mercado de trabalho aqueles que já têm qualificação. Mas hoje em dia a gente tem muita gente qualificada que não é viciada, que está fora do mercado de trabalho. Então vejam que problema complexo, porque solução teórica todo mundo tem. É só qualificar e inserir no mercado de trabalho. Quantas pessoas qualificadas que nunca moraram na rua e não usaram drogas estão desempregadas? Então a gente acha que vai ser fácil empregar aqueles só porque agora são qualificados, só porque se livraram do vício. Não. Tem muita gente querendo ajudar, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entidades, mas o problema é complexo. E aí, quando o Luciano falou, né, eu só falo harmonicamente, uma coisa que eu sempre falo, os direitos fundamentais, ainda que direitos fundamentais, não são absolutos. Costumo dizer para os alunos em sala de aula, o único direito absoluto é o direito ao pensamento. Cada um pensa o que quiser de quem quiser. A partir daí, tem que contar até 10. Né? Eu vejo umas pessoas falando besteira aí, por aí. Mas o direito à liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão, assim, ilimitada. Por quê? Porque tem o direito à honra, à imagem, à lei. Então,
quando os direitos se confrontam, a gente tem que relativizar, ou é chamado princípio da relativização, ou da convivência harmônica dos direitos fundamentais. E aí não é diferente. Se eles têm o direito de estar ali, livre locomoção, mas têm o direito à segurança, têm o direito ao trabalho das pessoas que precisam daquele espaço. Então, eu quero mais uma vez frisar, tomei uma posição firme, assumi, esse é o meu jeito de ser, mas fui chamado de desumano. Não sou desumano. Eu tenho muito amor, fico muito sensibilizado quando eu vejo aquilo. Só que a gente não pode olhar com extremismo. Não, o direito deles, que se dane o resto. Não, senhor, vamos cuidar deles, mas não vamos permitir que essa situação prejudique outras pessoas, porque senão o problema só vai se agravar, a mendicância vai crescer, como disse o senhor, os desempregados, eles vão o quê? Vão fazer crescer aquela comunidade. E aí a solução vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais difícil. Essa é a lógica do raciocínio que me fez adotar a posição que eu adotei e que fui mal interpretado ontem. Mas por um só, então... mas é isso, não tem nada de desumano, não. É um raciocínio lógico. Quero defender, quero vivo o comércio do centro da cidade, como o comércio de outras regiões também. Assim como quero vivas aquelas pessoas. E para isso, a gente precisa tirá-las dali. E mais, viu? Quando a gente fala tirar, a pessoa fala, mas tudo bem, vai tirar, vai levar para onde? Eu sei, é uma solução a longo prazo. Enquanto não chega essa solução a longo prazo, enquanto não tem um local adequado para acolhimento, você só vai transferir de local, tira daqui para não. Na minha opinião, a dispersão já é um bom começo. O dispersando fica mais fácil. Família resgatar alguns. Porque aquela pessoa que tem para onde ir, mas está ali no meio, ele está num ambiente gostoso em certas horas. Dispersou, fica mais fácil a família resgatar. Outra coisa, na questão da criminalidade, fica mais fácil a polícia entrar, porque tem locais que chegam num ponto que a polícia não entra mais. E a gente não pode se demagogar, não, entra sempre nada. Numa Cracolândia, por exemplo, a polícia entra em operações previamente programadas. Aí vão lá com um efetivo maior. Agora, por exemplo, pega uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, chega para um policial e fala, acabou de furtar meu celular, acabou de roubar meu celular, correu para lá. O policial corre atrás, lá onde? Lá, na Cracolândia. O policial não entra. Fala, opa, ali eu não entro mais. Vai entrar, repito, uma operação programada, um efetivo maior. Né? Então, não é simples como estão pensando. Algo precisa ser feito sim. E aos poucos a gente vai minimizando o problema até que se encontre uma solução de fato. O professor, como sempre, uma aula sobre direito penal, direito fundamental, sobre a Constituição, sobre o direito e o dever também, né, professor? A gente não tem só direito, a gente tem... Exato. Antes de mais nada, professor, eu queria agradecer a presença do presidente da OAB, da 22ª Subseção, Dr. Henri Atic, professor Tremura, o Juan Siqueira, professora Ivana e o professor Valdir Atic, que passaram por aqui. Antes de eu passar a palavra para o Macri e para o Paulo, eu queria pontuar algumas situações. Primeiro, professor, é um tema, como disse o Matheus aqui, entrou com a gente, é um tema delicado, de extrema importância e que, sim, a gente precisa tomar conta, né? A gente precisa tomar conta, são seres humanos, mas, acima de tudo, a gente também sabe, eu que atuo na área criminal, o Marco que atua na área criminal, e o Paulo também que atua na área criminal, que dentro desses locais onde essas pessoas ficam, os mendigos ficam, existem criminosos, pessoas que vendem drogas, pessoas que cometem furtos. Então, sim, a gente precisa tomar conta, né? Mas a gente precisa ter cuidado. Eu não vou longe. Eu tive, o ano passado, em Roraima, e a grande situação e o grande problema que eles têm lá é com venezuelanos em situação de rua. A quantidade de venezuelanos em situação de rua lá é muito grande. E eu tive com um delegado e ele conversando sobre isso, ele falou que não sabe, chegou ao ponto que eles é difícil, fica de mãos atadas, porque existe um problema humanitário, né? Mas existe o direito, o nosso direito aqui de também dos comerciantes, como o professor falou,
do trabalho de cada um, como o professor falou. O professor tocou num tema, e eu tive recentemente com a secretária do Trabalho da Prefeitura, e também tem um programa da Prefeitura, professor, inclusive, que eles capacitam moradores de rua para trabalhar com a coleta seletiva de lixo. Um programa bonito. A dona Adriana, que segue à frente, faz um trabalho impecável à frente da secretaria. E, assim, a gente tem que enaltecer esse tipo de trabalho porque elas fazem muito bem. Então, é lógico, é como eu falei para ela. Às vezes, o poder público também faz o trabalho dele, mas a gente também precisa da ajuda da população, daqueles que estão em situação de rua, porque eles têm que querer também, né? Uma outra... o professor falou da Cracolândia. Eu não sei se todos sabem, mas hoje houve a intervenção, uma operação policial na Cracolândia hoje. Hoje de manhã houve essa operação policial na Cracolândia. E aí, a gente parte do princípio, se a gente deixar que isso ocorra aqui, muito provavelmente a população ela vai olhar com outros olhos. Então, a gente precisa realmente, o que o professor falou, sopesar, saber como que a gente vai manter a ordem, como que a gente vai cuidar, não só daqueles que em situação de rua, mas também dos comerciantes que ali vivem, né? Eu acho que o trabalho do professor, e como várias vezes eu falei, é muito bem feito, né? E imparcial. A gente não está aqui para trabalhar de um lado ou de outro, mas a gente está aqui, primeiro, para levar a população conhecimento específico, como o professor sempre que pode traz. Paulo, o Macri. E é esse o intuito do Prosa Criminal, professor. É isso aí. Bom, em primeiro lugar, dizer que o público de vocês aqui é um público muito seleto, né? Você já citou aí o professor amigo, o doutor Henri Attic, presidente da OAB, outros professores, minha colega, minha amiga, até prima, né? Porque a prima da minha esposa, Ivana Mussi, querida Ivana Mussi, olha aí, ó, boa tarde, queridinhos do Brasil, falou do Tremura. E aí, enquanto a gente está vendo, eu vi alguns amigos policiais, doutor Risse, delegado seccional de Catanduva, Vladimir Moura, que é investigador de polícia, grande investigador de polícia, Fabrício Soares, enfim, público muito seleto, lá, Faganelli, Valquíria Faganelli, grande policial militar, sargento Faganelli, lá, beijo, Ivana. Então, é um público muito seleto, é gostoso a gente falar para isso. O simples só de estar na presença de vocês já é algo muito bom, né? E vendo essas pessoas que estão entrando aqui, isso me deixa ainda mais à vontade, mais estimulado a falar. Vejam, a gente falou dos crimes. Então, quando a gente fala que tem crime lá, e o Robson acabou de dizer, parece que a gente está generalizando. Não, não estou generalizando. Estou simplesmente escancarando a verdade. Eu não gosto de tapar o sol com a peneira. Eu falei, tem crime praticado por quem está na rua e tem crime praticado contra quem está na rua. Mas a traficância é algo inequívoco. Não adianta falar que não tem. Tem, tanto é que em algumas grandes cidades, o nome que se dá a esse aglomerado de pessoas é Cracolândia, porque o crack, a pedra, é o que prevalece entre eles. Se tem o crack, tem quem vende. Então, a traficância, e essa traficância gera uma dependência. O dependente, para sustentar o vício, muitas vezes ele é obrigado a partir para crimes como furtos, roubos. A criminalidade patrimonial está crescendo, não é só em Rio Preto. Fio de cobre, eu me lembro, o imóvel ficava um tempo fechado, as pessoas iam lá e levavam todos os fios para vender o cobre depois. Agora, você vê a pessoa, pega um BO, eu saí, né, do terceiro DP, mas o doutor Tipulo, estava ali até pouco tempo despachando, pegava BO, a pessoa falava assim, eu estava em casa assistindo televisão, acabou a força. Eu fui na janela, olhei, o vizinho estava com a luz acesa. Olhei na outra janela, outro vizinho com a luz acesa. Falei, poxa, eu sou minha casa. Na hora que eu saí na rua, eu vi um rapaz sair correndo do telhado. Estão entrando para cortar os fios com a família dentro de casa. Sabe? Isso aí é demonstração de desespero para sustentar o vício. Então começam os crimes patrimoniais vão aumentando, prostituição, sem contar a questão do comportamento inadequado, masturbação, fezes.
Teve comerciante que chegou para mim e falou assim, no começo, eles dormiam ali sob a marquise do meu comércio. Eu até gostava de saber que o meu comércio estava servindo para abrigá-los, porque todo mundo tem, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem esse lado humano. Então, só que de uns tempos para cá, eu chego, vou abrir a loja, eu ou algum funcionário meu, tem fezes, tem preservativo usado, tem seringa, tem sangue. E a gente não pode achar tudo isso normal. Falar, é obrigação do poder público. Tá, é obrigação do poder público. Enquanto o poder público não encontra uma solução, a gente vai fingir que está tudo normal. Como eu falei, daí você só vai contribuir para agravar o problema. E a gente fica falando muito do batidão, né? Crimes sexuais, patrimoniais, tráfico. Mas tem uma coisa, nós falamos mais de uma vez aqui hoje a respeito da pandemia. Tem infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 do Código Penal. Era um artigo que estava em esquecimento. Eu até quando eu dava na Faculdade de Crimes contra a Saúde Pública, eu falava, é um artigo que está em desuso, mas não está revogado. E na pandemia esse artigo voltou a ser lembrado, da infração de medida sanitária preventiva, infringir determinação do poder público. E lá tinha infração todo dia. Lógico, a gente sabe que a maioria ali é inimputável ou beira a inimputabilidade. Ok? Porém, nem por isso estão autorizados a fazê-lo. Então a gente precisa, por isso que eu acho a dispersão é o primeiro passo. Não vou dizer que seja a solução. Ninguém acho que tem a fórmula mágica para a solução. Teórica todos temos, mas prática. Porque a teórica é fácil. Pega todo mundo lá, põe num abrigo, né, e daí individualiza. Uns vão para tratamento, outros... Teoricamente é fácil. Agora a solução prática é que é difícil. Mas tem sim uma série de crimes ali, sem contar lesão corporal, tentativa de homicídio, né, como esse caso que eu tive que intervir. Então, isso é que me preocupa muito. Por isso aí, para a gente estar aqui falando para vocês a respeito do assunto. Ô Renato, eu vejo assim, um olhar mais humano é imprescindível nesse momento, né? A gente passou por uma crise sanitária muito grande que ainda caminha aí ao seu final, se Deus quiser vai terminar. E esse olhar mais humano tem que partir da população e principalmente do poder público, não é? Com políticas públicas, como o próprio Robson citou aqui, né? Voltadas a isso, né? Por que durante a pandemia a prefeitura se mobilizou, não é? E deu abrigo a essas pessoas, né? De uma forma ou de outra? Isso aí foi visível. Então, a gente vê que a prefeitura consegue fazer isso, né? E a gente sabe que há muitos grupos, muitas ONGs, né, que fazem esse papel, né, levando alimentação, levando banho, né, higienização, enfim. Agora, é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública, além de uma questão social importantíssima, né? Então, eu vejo que essa discussão que teve na Câmara ontem, né, relacionada ao projeto de lei do vereador do filho, né, o João Paulo Rilo, que levou a essa discussão, é uma discussão saudável e fundamental, né? A gente precisa levar o tema para a Câmara, né, que são os nossos representantes ali no Legislativo, que são os vereadores que têm condições de desenvolver, né, propor algum tipo de projeto, né, para que o Executivo possa, de alguma forma, também executar. Então, eu vejo tudo isso de uma forma bastante natural e é muito importante que a gente traga o tema à tona para discutir, né? Quanto à sua questão de humanidade, a sua história, né, é o seu maior testemunho, né? Todos nós aqui conhecemos e quem é eleitor aqui em São José do Rio Preto sabe da sua capacidade, né, desse olhar humano que você tem em relação à população, né? E é óbvio que aqui a gente tentou de alguma forma, trazer alguma pegada de ordem criminal, de ordem penal, né, processual penal, etc. E tal. Mas não dá para fugir da questão humanitária, né? Ela é muito importante e ela é o ponto principal. Então, eu vejo também, trazendo um outro foco, estes moradores como vítimas de crimes também, em muitas situações, né? Então, isso também é complicado e a gente precisa também enxergar dessa forma. Mas o papel é da prefeitura, né? O papel é do poder público precisa se conscientizar e buscar, né, alternativas, chamando a população para, de alguma forma, né, desenvolver algum tipo de política pública para tentar acolher essas pessoas, né? E não é fácil, todos nós sabemos, é bastante complexo, né? Eu vejo aí o pessoal
colocando, né, um problema de ordem coletiva, com ordem individual, sem dúvida, é uma questão bem difícil de ser resolvida, né? Bom, deixa antes, acho que o Luciano vai querer falar, mas antes, agradecer aqui, eu vi alguns comentários da Ivana, da Cléia, elogiando, te elogiou também, Paulinho bateu o palmo durante sua fala aí, e outras pessoas foram entrando, mais um colega meu, o doutor Lafayette, entrou, mas dizer, em primeiro lugar, pedir desculpa, porque era uma prosa criminal, mas por ser prosa a gente chega e fala, vamos prosear, né? Claro, a hora que a gente vê, a gente já está falando de política, e eu, às vezes, me pegava, tentando me policiar, por isso que eu, às vezes, voltei para algumas questões penais aqui. Mas vamos, então, entrar numa questão, que é uma questão prática, mas envolve direito penal, direito processual penal. A questão da abordagem, do tráfico, da prisão em flagrante, a decisão do STJ. Tá? Vocês são advogados, eu sou delegado de polícia, mas vamos tentar analisar de forma neutra, que é o que eu sempre preciso fazer. Vejam, até isso dificulta. Você não pode mais fazer uma abordagem aleatória. Tudo bem, antigamente a polícia chegava, polícia, mão na cabeça, mandava encostar todo mundo no muro e ia dando aquela geral. Mas não é isso, mas às vezes você tem uma pessoa, você sabe que ali tem a traficância. Ontem, nesse bate-boca na Câmara, o vereador que me questionou o tempo todo, eu não sei se era questionamento até, uma hora eu perguntei para ele, você fez direito? Que consta do currículo dele que fez, mas você fez direito, o curso de direito? Que ele falou assim, poxa, o senhor é uma autoridade, você tem criminal, por que ele não prendeu ninguém até agora, não foi lá prender? Não é assim. Quem fez direito e fez direito, o curso de direito, sabe que para você prender, ou tem que ter o estado flagrancial, ou tem que ter um mandado de prisão. Né? Quando tem o estado de flagrancial, a polícia vai e prende. E quando tem o mandado de prisão, também. Agora, muitas vezes, você tem a convicção de que o crime está ocorrendo, mas você não tem a materialidade para agir. Fica difícil. E essa decisão do STJ, e é isso que as pessoas precisam entender, essa decisão do STJ vai deixando cada vez mais difícil a forma de atuação das polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, que é uma grande parceira e que há algum tempo já estava impedida de fazer esse tipo de abordagem, porque, segundo a maior parte da doutrina da jurisprudência, a Guarda existe para zelar pelo patrimônio público, né? Agora, às vezes prendia, porque quando alguém é surpreendido praticando um crime, qualquer do povo pode, se qualquer do povo pode, por que a Guarda Municipal não pode? Então prendia. Só que vai ficando cada vez mais difícil essa forma de atuação da polícia. Vivemos num Estado democrático de direito, se esse é o modo de pensar dos nossos tribunais superiores, a gente tem que respeitar, não adianta, né? Não, eu acho que é errado, essa decisão é absurda, eu vou fazer do meu jeito como pregam alguns. Não é assim. A gente tem que saber conviver com as opiniões divergentes também. Olha lá, Câmara de Vereadores piorou as leis da justiça. Sabem, nem o regimento interno. A Câmara, não sei quem escreveu aqui, não estou conseguindo ler. Sabe? Como que a Câmara vai fazer leis que pioram as leis da justiça? Quem legisla sobre direito penal é a União. É isso que as pessoas têm que entender também. Legislar sobre direito penal é competência da União e não competência do município. O professor, Shirley, esse vereador questionou o doutor Renato, provavelmente não deve saber nem o regimento interno da Câmara de Vereadores. Me perdoa, o que vem acontecendo... Pode falar, Luciano. Desculpa, a Shirley Sena, eu não devo ter lido inteiro, então, que ela colocou, porque a Shirley, se for que eu estou pensando, é uma pessoa muito consciente. Sim. Talvez não tenha aparecido inteiro. Desculpa, fala, Luciano. O problema, professor, acredito eu, é que a gente também não é dono da verdade, mas é que os maus pagam pelos bons, né? O excesso da abordagem de alguns policiais acaba por exceder, né? E aí o que acontece? A gente vê policiais adentrando na residência de pessoas, aqueles casos clássicos, forjando flagrantes, que infelizmente nós sabemos que ocorrem com maus policiais, né? Que
graças a Deus, são a minoria, né? Que são extirpados pela gloriosa polícia brasileira. Que eu já defendi vários policiais e sei que a polícia não passa a mão. A polícia expulsa esses maus policiais. Isso eu sei inclusive tem um sócio meu que atua na defesa desses policiais e sabemos que a polícia corta na carne, né? Então, mas infelizmente acontece. E assim, é a mesma coisa dessa situação da filmagem do policial nos flagrantes. Estão falando que isso diminuiu a mortalidade da polícia nos flagrantes. Olha que maravilha que isso vem acontecendo. Mas já há relatos de que os policiais estão evitando confrontos por conta dessa situação. Posso só fazer uma partezinha aí? Eu, por exemplo, acho essa câmera fantástica, porque realmente em todo segmento profissional nós temos os bons e os maus. E na polícia, eu sou policial, não é diferente. Tá? Essa câmera, eu já vi muita gente criticando, eu acho fantástica, porque ela faz com que o mau policial pense duas vezes, então diminui o número de abusos e excessos, e favorece o bom policial. Porque, gente, o que tenho de notícia de policial que trabalhando ali corretamente é abordado, é ofendido, é xingado, e depois não consegue fazer prova. Muitas vezes é a palavra dele contra a palavra do ofensor. Então, essa câmera, se a gente olhar bem, para quem trabalha corretamente, é a melhor coisa que existe. Como para ele é ruim para quem faz coisa errada, produzindo prova contra si mesmo. Agora, para quem trabalha corretamente, primeiro, ela faz prova a favor dele quando é vítima de um desacato, por exemplo. E muitas outras vezes, até numa busca, a pessoa não vai desacatar, mas depois, em juízo, vai dizer aquilo foi plantado na minha residência. A câmera vê, mostra o policial chegando e encontrando a coisa. Então, isso é muito bom. Quem trabalha corretamente gosta disso. Por exemplo, eu estou diante de 3 advogados. Faz tempo que eu não tiro plantão. Quando eu tirava plantão, eu gostava de um advogado no meu plantão. Chegava um flagrante, eu gostava de um advogado. Por quê? Vai dar mais credibilidade para o auto de prisão em flagrante que vai ser lavrado. A gente está fazendo tudo corretamente, não está fazendo nada errado. Por que se incomodar? Né? E a gente tanto fazia a coisa certa que na faculdade, quando eu pegava alunos de 4º semestre, não sei se a turma do Robson foi, eu levava no IPA. E depois que o IPA foi fechado, eu levava no CPP, né? Para sair um pouco daquele ambiente de sala de aula, muita teoria, vamos lá conhecer agora, né? Então, no 4º semestre, eles aprendem pena, então, local de cumprimento, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Os alunos já estão me cobrando, até aluno do semestre passado, professor, está devendo a visita do ano passado, mas o ano passado não tinha, não, mas vamos fazer esse ano, então vamos. Mas o que eu queria dizer, o respeito era tamanho, que todas as vezes que chegava alguém preso em flagrante no meu plantão, eu falava, ó, não tem nada contra você, porque eu não te conheço, estou te vendo agora, pela primeira vez. O problema não está em você, o problema está no que você fez. E é exatamente isso que eu ensino para os alunos na academia de polícia. Eu brinco lá, acabou de passar no concurso, agora acha que pode tudo, né? Pelo contrário, você pode menos, a partir de agora você é um exemplo, tem que ser um exemplo. E a gente não suspeita da pessoa, a gente suspeita da conduta. Então, o problema não está na pessoa, o problema está no que ela fez. E sempre respeitei. E mais uma vez aconteceu, ele está com um aluno no presídio. Doutor, o pessoal reconhece. Doutor, é uma relação saudável. Eu estou do lado de cá, ele está do lado de lá. Ele vai cometer o crime, eu vou coibir o crime. Mas nada contra ele. Tanto é que amanhã depois, cumpriu a pena. Olha, cumpri a pena, me regenerei. Se eu puder, eu vou dar maior força. Vou abrir portas para permitir que aquela pessoa volte ao convívio social e leve uma vida normal. Ô, Renato, você viu que tem um ex-aluno aí, ó, o Rafael Vicentini, dizendo que teve no CPP contigo, hein? Ele teve, olha lá, então. Meu estagiário, hein? Aí, ó, abraço para ele. Isso.
Tua turma foi, Rob? O professor. Robson, você chegou aí com a gente? Tua turma não era do CPP, você é mais antigo, tua turma era do IPA ainda, né? Era do IPA, mas eu não fui, professor. Na época eu tinha que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, trabalhar e... Ô, professor, o senhor falou de um tema importante, que é o entendimento da STJ na abordagem pessoal. É lógico, né? Eu gosto de conversar com o Paulo, com o Mac, com o professor, porque, assim, são posições, né? A gente tem posições, a gente interpreta, né? Por mais que eu entenda que é algo que preserva a integridade do cidadão, mas o STJ, muitas vezes, ele muda de posição conforme a luz do dia, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã, porque eu já falei para o Paulo, de manhã ele fala, ó, pode isso, de tarde, ó, quinta turma, sexta turma, então, ainda não tem um consenso. Mas, sim, ocorre, como também o Diego Vidal, eu vou a presença dele aqui, ele falou da entrada com o termo de autorização do morador. É um tema que o STJ vem divergindo, às vezes pode, às vezes não pode, então é sempre polêmico, né, esse tema. Mas é sempre bom falar sobre isso. O Diego Vidal, ex-aluno, que é um grande advogado, doutor Leonel Aparecido Siqueira, colega aposentado, grande delegado de polícia, professor. Mas eu vou falar dessas decisões. Essa mudança comportamental sugere insegurança para quem está na função de combater o crime. Tá? Gera insegurança. Querem um outro exemplo? Mandado de segurança, mandado de busca genérico. A gente já viu o caso. Eu me lembro, essa questão do mandado de busca genérico, teve um que ficou famoso, não sei se vocês vão se lembrar, quando um helicóptero da polícia sobrevoou na favela da Rocinha, foi alvo de metralhadora. Aí a polícia pediu, e a juíza do Rio de Janeiro deu mandado de busca para todas as casas e barracos da favela da Rocinha. Não existe. Isso é mandado de busca genérico, não existe. Então passa alguém aqui em Rio Preto, que é a favela da Rocinha, hoje eu não sei quando, mas populacionalmente já foi equivalente a Rio Preto. Passa alguém sobrevoando no Rio Preto, o pessoal manda metralhadora no helicóptero, vai dar mandado de busca para todas as residências de Rio Preto. Então, isso é mandado de busca genérico, acho que houve excesso, sim, e foi reconhecida a ilegalidade. Agora, a gente vê outros casos em que não, é um mandado de busca para uma residência, só que, de repente, você apreende algo que é de origem ilícita, mas não estava especificado no mandado. Tá? Poxa, não estava especificado no mandado, você vai procurar objetos oriundos do crime, ou objetos que tenham sido utilizados para a prática do crime, muitas vezes computador, no caso de aqueles crimes ligados à pedofilia e tudo mais. Se não tiver especificadinho, muitas vezes, hoje em dia, o STJ anula por entender que era muito genérico o mandato. Então, isso tudo vai complicando. Como eu falei, nós, como operadores do direito, sabemos respeitar, mas não perdemos o direito de discordar. Só que, enquanto for assim, então isso gera insegurança para quem... Até mesmo, é chato falar, mas até mesmo desistir. A gente já viu, por exemplo, eu tenho grandes amigos na Polícia Federal, grandes trabalhos da Polícia Federal que foram anulados depois. A pessoa fala, poxa, são meses e meses, às vezes mais de ano. E aí uma anulação baseada, não sei, já que a gente falou de excesso da polícia, em excesso de zelo, eu acho. Tá? E isso desestimula quem trabalha. A pessoa trabalha legal, trabalha direitinho, e às vezes, não sei se por influência, o que acontece, ou se é um extremismo de ponto de vista em relação ao direito do cidadão. Eu sempre fui um defensor dos direitos do cidadão, mas, como eu falei, eu sempre busquei o centro, o equilíbrio. Eu não gosto de extremismo, nem para um lado, nem para o outro. Ô, Renato, como é uma prosa, a gente gosta mesmo de dar umas risadas, né, de vez em quando. É lógico que os assuntos são sérios que a gente trata aqui, né? Mas eu me lembro uma vez, sim, cara, eu era estagiário da magistratura lá em Tietê, né? E tinha lá um ébrio contumaz, tinha um ébrio contumaz lá na cidade que todo mundo conhecia, né? E vira e mexe ele estava ali no fórum, porque arrumava encrenca, né? Com um, com o outro e tal. E um dia ele chegou lá e tinha audiência dele e ele estava exalando álcool, né? Aí o juiz
virou para a escrevente e falou assim, ó, deixa ele aí, dá bastante água, né? Daqui umas 3 horas a gente faz uma audiência dele, né? E ele entrou e era um cara, assim, alto astral, né? Sabia conversar, inteligente. E aí ele sentou e o juiz falou assim, ô fulano, eu não sei mais o que fazer com você, né? Porque a gente já aplicou todo tipo de pena para você. Internação, uma atrás da outra, né? Já até te mandamos para Sorocaba, para ver se você não voltava, mas você voltou, né? Então, eu não sei mais o que fazer, você precisa me dar uma... O juiz conversando com ele, né? Você precisa me dar uma luz aí, me ajudar. Ele falou assim, ó, doutor, vou falar um negócio pro senhor. Faz qualquer coisa. Só não coloca mais a minha foto em cartaz nos bares. Aí o juiz falou assim, ué, por quê? Porque o juiz tinha mandado colocar da última vez as fotos dele em cartaz do bar para não servir uma bebida alcoólica para ele, né? Não vender mais para ele. Aí o juiz falou assim, ué, por quê que o senhor não gostou disso, né? Ele falou assim, não, o problema é que na última eleição eu tive 100 votos. E se eu entrar, aí o senhor vai ver. Aí eu vou ficar forte. Era cédula na época, né? O povo punha o nome dele e fazia um X na frente. Mas eu estou contando essa história, lógico, vai dar uma risada. E pelo seguinte, você foi delegado em outras localidades, né? Inclusive no litoral, Sim. se eu não me engano. Como é que funcionava isso, Renato? No litoral. Como é que funcionava isso nessas outras cidades, cara? Você lembra dessa situação de pessoas em situação de rua? Elas frequentavam muito a delegacia? O município tinha algum tipo de política pública voltada a isso? Porque a CLEA, ela foi no ponto, né? Ela foi no ponto. Tem que ter política pública voltada ao acolhimento, né? Dar oportunidade, enfim, né? Voltar a buscar uma autoestima desse indivíduo, né? Que muitas vezes, por opção, como você disse, está na rua. Mas em outras situações é uma questão de saúde pública mesmo, né? Assim, eu tive... A minha carreira como delegado foi uma carreira de poucas cidades. Eu comecei em 92 no Litoral Norte, em São Sebastião. Quase todo mundo começa na capital, mas meu concurso foi o primeiro concurso regionalizado. O Vale do Paraíba estava muito carente de delegados de polícia, então foi o primeiro concurso para o Vale do Paraíba. E nós saímos da Academia de Polícia em 88 delegados, 18 ficaram na capital e 70 foram para o Vale. 40 para a Regional de São José dos Campos e 30 para a Regional de Taubaté. Eu fui para São José, caí em São Sebastião. Foi uma experiência legal, subir a morro, aquelas coisas de jovem, né, que quem passa na polícia imagina fazer isso. Olha aí quem está escrevendo. Muito bem. É o Marco Fiorin. Obrigado. Valeu, Marco. Marco. Obrigado, Marco. Obrigado, um abraço. Então foi legal, né, mas assim, eram tempos totalmente diferentes. A prefeitura de São Sebastião era uma prefeitura rica, porque tinha lá uma plataforma da Petrobras, gerava muita arrecadação de imposto, ICMS, essas coisas, e os tempos eram outros. Depois eu passei por Catiguá, uma cidade próxima, uma realidade totalmente diferente da nossa, que é uma cidade bem menor. Na época tinha acho que 6, 7 mil habitantes, hoje talvez tenha um pouco mais, embora algumas estejam diminuindo, mas Catiguá acho que cresceu. Passei por lá há pouco tempo. Também pouco. E mesmo Rio Preto, quando eu cheguei aqui, de volta, né? Porque minha vida toda foi aqui. Quando eu cheguei aqui profissionalmente em 2000, a gente tinha uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, eu acho, repito, que isso é consequência, sim, de falta de políticas públicas, não da prefeitura local, porque isso não é uma particularidade de Rio Preto, isso é Brasil. Algumas cidades estão numa situação um pouco melhor, outras cidades estão um pouco pior. Então, é consequência de uma falta de atenção para o problema ao longo de décadas. E agora o problema estourou. Então, é falta de política pública. Algo precisa ser feito, como várias pessoas escreveram aqui, mas essa solução que vem do poder público não vem da noite para o dia. Não vem da noite para o dia. Hoje, somente eu vou tentar abrir. Hoje a gente vê muitas ações, por exemplo, que vêm do terceiro setor, de voluntários, de entidades. Essas ações, alguns comerciantes acham que atrapalham. Então, por exemplo, essa distribuição de marmita. Eu acho lindo quando eu passo e vejo gente distribuindo comida. Tem gente que fala que atrapalha. Então, a sujeira, e tem entidade que fala assim, essa distribuição de alimento paralela ao que a gente faz,
gera um comércio, porque a pessoa já está alimentada, chega alguém, serve uma marmita, ela pega aquela marmita e vende, e com o dinheiro ela vai comprar droga. Olha o ponto que a gente chega. Então, a prefeitura nos prometeu nessa reunião, aí não foi, estava lá a Adriana, secretária de Trabalho, que falou dessa qualificação, mas foi a Helena Marangoni. Esse trabalho, não só da higienização, que já é feito, como um trabalho de centralização para locais de distribuição de comida, de alimento. Então, quem quiser contribuir como voluntário, seja uma pessoa física, seja uma entidade, pode continuar contribuindo, mas entregue para a prefeitura, que a prefeitura vai centralizar e vai fazer um refeitório para que essas pessoas possam se alimentar ali. Já é um primeiro passo. Diminui, por exemplo, aquela sujeira com resto de comida espalhada pelo centro da cidade. Aquilo gera mau cheiro, atrai animais, enfim, vários problemas acabam aparecendo. Né? Então, isso é política pública. Tímida. Mas, para um problema que vem aí como consequência de décadas de inércia do poder público, quando se começa a fazer alguma coisa, é algo que a gente tem que ver com bons olhos, claro. Sem dúvida, sem dúvida. O professor, primeiro, eu queria agradecer a presença do professor, viu? A disponibilidade, o trabalho que o professor faz como vereador, como delegado, como professor. E antes da gente terminar, eu queria agradecer demais a sua presença, viu? Paulo Yunes, quiser fazer um agradecimento aí? Agradecer sempre, né? O Renato, além de um professor de direito penal, né? E que atua com a gente há tantos anos, né, Renato? A gente está na luta aí, nas faculdades. O Renato é um delegado exemplar, né? Recentemente mudou aí de categoria, né? Foi para auxiliar lá seccional, se eu não me engano. É isso, Renato? DEINTER. O DEINTER. O DEINTER é um departamento, é uma unidade administrativa, é um departamento que administra 6 seccionais, um total de 96 municípios. Tem um diretor e 3 assistentes, eu sou um deles. Legal, cara. E além de tudo, é um vereador, né, aqui na cidade, um cara bastante atuante, né? Sempre se posiciona em todos os assuntos lá na Câmara. Tive a oportunidade de estar com ele lá, né, na presidência do Coronel Jean Charles, né? Foi uma gestão muito bacana, né? A gente conheceu muita gente ali e viu um outro lado muito importante, né, do poder público, aí na esfera legislativa, e a gente teve a oportunidade de conhecer, né, o trabalho do vereador São José do Rio Preto. Né? A gente está muito acostumado e acomodado, né, a criticar e a também, de alguma forma, tá sempre se posicionando nas redes sociais, mas a gente precisa conhecer, né, o trabalho dos vereadores. E isso é uma luta lá da Câmara de Vereadores de Rio Preto, desde que eu estive lá, relacionada a trazer a população, né, para a Casa Legislativa, isso é importante, né? A população acompanhar, né, os projetos que estão em andamento, e hoje com a Câmara Digital, né, o Marquinhos lá como diretor jurídico, juntamente aí com o Pedro Roberto, presidente, né, e os demais vereadores implantaram esse sistema lá, e isso ficou muito bom, né? É muito interessante, a gente consegue ter acesso aos projetos legislativos em andamento, né? Isso é fundamental, né? Precisa de uma participação popular e, como o Renato disse, né, por menor que seja a política pública, ela já tem algum valor, né? E a participação popular nessas políticas são importantíssimas, né? Então a gente está acostumado a dizer assim, poxa, precisaria de uma participação popular maior na execução de pena, né? Aqui trazendo um pouquinho para a execução penal, né? E aí a gente se pergunta, poxa, mas quem que vai, cidadão de bem que vai querer participar de alguma forma na execução de pena, né? Só que a gente tem que compreender que é uma realidade da nossa sociedade, né? Aquele indivíduo, ele está ali pagando pelo que ele fez de alguma forma, há uma retribuição, não é? Basta você conhecer um presídio hoje, ver todas as dificuldades, né, enfrentadas ali, e esse indivíduo vai voltar a viver em sociedade. Então, há necessidade da gente se conscientizar disso. Eu me lembro uma vez, na época do IPA,
que o diretor, né, o Pancieira, à época, ele dizia, perguntaram para ele, o Pancieira, e aquele ônibus, né, emblemático lá do IPA, né, era um ônibus amarelo, né, tal. E esse ônibus, o que ele fazia? Ele levava os fiéis à igreja aos domingos, né? E a população, num primeiro momento, isso o Pancieira que me contou, eu achei bem interessante. Num primeiro momento, a população ficava afastada lá na igreja, né? Preocupada de acontecer alguma coisa, né? Num segundo momento, segundo domingo, terceiro domingo, o pessoal foi chegando, foi se aproximando, né? E começou a conversar, né, com aquele pessoal que estava cumprindo pena, né? E isso é um tipo... que não é um bicho do mato, né? Exatamente. Então, isso ajuda muito essas pessoas no cumprimento de pena, traz uma humanização maior, né? Tira aquele estigma, né? Como o Renato disse, né? Não é nenhum bicho do mato. E queira ou não, a gente tem esse estigma também em relação ao morador de rua, né? É um estigma que acaba, de alguma forma, pautando a nossa conduta, né? O nosso comportamento. Mas só tenho a agradecer o professor Renato Pupo, né? Foi muito legal a prosa. E certamente a gente vai te chamar novamente aí, Renato, para conversar sobre outros assuntos. Tá bom, meu amigo? Olha, eu venho com o maior prazer. Quero cumprimentar vocês, ao Cássio, nosso amigo, acabou de entrar também, a Lili Palco, abraço aqui. E dizer, eu vou fazer menção a uma outra amiga que é advogada, com vocês, é uma outra amiga nossa, minha, e eu tenho certeza que de mais gente aqui, que é a Silvia Age. Eu não sei se vocês vão se lembrar, tinha uma época, a Silvia organizava, isso foi antes da pandemia, ela organizava no escritório dela uns eventos desse tipo, para a gente debater temas, embriaguez ao volante, temas atuais, de interesse coletivo, era muito legal. E agora isso que vocês estão fazendo, essa prosa criminal aí, eu quero, assim, parabenizá-los, tirar o chapéu para vocês, e quando quiserem, eu estou à disposição aqui, é sempre um prazer falar com vocês. Ô, Renato, você e o Eli, o Chala, né, lembra? O Eli Buchala, então, sabia, você teve já, eu lembro, a gente já teve juntos na mesma. Foi muito legal. Eram temas muito bacanas mesmo. Legal. Gente, parabéns pela iniciativa, sempre à disposição. E um abraço a todos que nos acompanham. Vamos lá, Professor, muito obrigado por estar aqui conosco na Prosa Criminal. Gostaria também de agradecer ao Marcelo White, grande criminalista também, colunista do nosso Diário da Região, toda vez escreve aí na coluna do Diário da Região. E dizer, professor, uma frase do Thomas More a respeito da sua sempre atuação como ser humano, que a prosperidade ou a ruína de um Estado depende da moralidade dos seus governantes. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque o senhor tem altura suficiente, moral, da governabilidade. Boa, Macri, muito obrigado. Mônica Gonçalves. Pessoal, muito legal. Obrigado a todos. O Mufo entrou aí também. Mufo, na próxima quarta vem às 5. Não vou ser eu, mas você vai, tenho certeza, vai curtir bastante essa turma aí. Luciano, obrigado pelas palavras aí. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado. Forte abraço. Abraço a todos. Abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Valeu, Robson. Só tinha fechado a câmera, agora estou saindo. Um abraço. Tchau, tchau.